A paz do Senhor, irmãos, prazer estar com vocês nesse dia. Nós estamos estudando sobre as promessas de Deus nesse trimestre, umas lições maravilhosas, aprendendo sobre a bondade, a misericórdia de Deus e como Ele é generoso em Sua palavra em nos prometer e cumprir Suas promessas. Hoje nós estamos aqui com ilustres presenças. Eu queria que os irmãos se manifestassem. Amém. Para que todos possam saber quem está. Amém. Meu nome é Alessandro Aldaz. É uma honra muito grande estar com esses homens de Deus aqui, pela primeira vez, participando dessa maravilhosa aula que fala das promessas de Deus. Paz do Senhor, irmãos. Meu nome é Leanderson. Estou participando aqui feliz demais, agradecendo a Deus por este momento e que nós tenhamos uma aula abençoada com mais aprendizado das promessas de Deus em nossas vidas. A paz do Senhor, irmãos. Meu nome é Francisco Dias. Para mim é um privilégio participar dessa aula aqui junto com o nosso pastor Jário, irmão Alessandro, irmão Leanderson também. É um prazer estar aqui. Nós estamos aqui da Marcas do Evangelho, nós estamos aqui em Campo Grande, Cariacica, no Espírito Santo, Brasil. Você de todo o Brasil, de todo lugar, de toda parte do mundo, de todos os países, seja bem-vindo à nossa EBD online. Nossos alunos estão em todos os lugares do mundo, então que Deus possa abençoar você aonde estiver. Seja muito bem-vindo. Se inscreva no nosso canal, dê o seu like, curta, compartilhe esse vídeo, convide as pessoas para poder participar da maior escola do mundo, a escola dominical, a escola do Senhor, que fala da palavra de Deus. Vamos orar então para começar nossa aula. Queria pedir ao irmão Leanderson que orasse para a gente começar a aula. Amém. Pai, agradecemos a Ti por este momento, Senhor Pai. Que neste dia de hoje, Pai, venhamos, Pai, entender mais e mais de Ti, entender das Tuas promessas, entender mais das Tuas palavras. Que pessoas venham ser impactadas, Pai, com essas mensagens, Senhor meu Deus. Estamos aqui, Pai, numa só vontade, que é servir a Ti e adorar a Ti, Sim, em espírito e em verdade. Pai, fica conosco nesse dia, agradecemos neste momento, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Eu sou o diácono Wesley Lima. E eu sou a Andréia. Estamos aqui hoje para fazer o quadro Leitura Bíblica em Classe. Neste momento eu vou ler o texto áureo, que se encontra em Números capítulo 23, versículo 19, que diz: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Verdade prática. As promessas de Deus são infalíveis porque Deus e Sua palavra sempre cumprem um propósito. Texto bíblico. Salmo 102, 25 a 27 e 2 Pedro 3, de 8 a 13. Salmo 102. Desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obra de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles, como uma veste, envelhecerão, como roupa os mudarás, e ficarão mudados. Mas tu é o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. 2 Pedro 3. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tempo tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nelas se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão? Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. E esta foi nossa leitura bíblica em classe, e agora voltaremos para os nossos professores. Vamos então começar a nossa aula falando sobre as promessas de Deus são infalíveis. Hoje a gente está tratando, como concluindo, o trimestre, sobre que tudo quanto Deus faz está baseado em seu caráter. O nome de Deus, os atributos de Deus revelam seu caráter, aquilo que Deus é.
Então, as suas promessas estão firmadas no fato de Deus ser onipotente, ou seja, ele detém todo o poder, então ele pode fazer qualquer coisa. Ele é onisciente, então ele sabe de todas as coisas, né? Ele está fora do tempo, então ele conhece passado, presente e futuro, e ele é onipresente. Ele está em todos os lugares, não há nada onde ele criou ou espaço que ele não esteja, porque Deus, só ele tem essas habilidades. Então, se ele é um Deus que detém esses atributos que não são comunicáveis, ele é um Deus imutável. Ele promete uma coisa e ele a cumpre. Ou seja, nós nunca teremos o problema de não ver Deus cumprir suas promessas. Embora as suas promessas a nós também estejam condicionadas à nossa obediência e à nossa fidelidade, mas sempre que Deus promete a nós coisas, ele vai cumprir. Todas as promessas de Deus nas Escrituras, e que são muitas, foram cumpridas, muitas delas ainda não foram cumpridas. Por exemplo, há promessas de Deus para Israel e para Abraão, que ainda não foram cumpridas, que serão cumpridas, por exemplo, num tempo futuro, como o milênio. As promessas de Deus para salvar o Israel inteiro vão se cumprir na grande tribulação, onde os 144 mil que perfazem o número daqueles que serão convertidos, e então todo esse Israel haverá de confiar em Jesus Cristo e recebê-lo como seu Messias. Então, promessas de Deus dadas nas Escrituras serão cumpridas, mesmo que muitas delas ainda não se cumpriram, mas serão cumpridas. Então, ponto 1, Deus é infalível. O nosso primeiro ponto da nossa lição, e o salmista, ele faz uma comparação, entre Deus e a natureza. Entre Deus e a natureza. Entre tudo que ele criou. Porque tudo que ele criou se muda, se envelhece, fica velho, morre, mas ele não envelhece, ele não fica velho, e os seus anos não são contados. Então diz aqui, eu vou ler aqui no primeiro ponto, que diz assim, o Salmo 102 revela a autoridade de Deus especificada pelo seu governo sobre a criação. Contudo, o salmista faz contraste entre Deus e sua criação. O que há na criação um dia passará, envelhecerá e mudará, mas o Criador não muda. Ele permanece para sempre. A imutabilidade de Deus revela que ele é infalível. Por isso, a Bíblia não há uma só referência que mostre que Deus falhou em seus planos, palavras, promessas. Ele é absoluto e infalível e imutável. Agora veja, só ler um texto aqui interessante. Fez a comparação entre a criação de Deus e a pessoa de Deus. Acho interessante o autor colocar isso aqui, porque ele está fazendo a questão seguinte: mesmo a criação, que é uma coisa que dura muito, se a gente considerasse a teoria da evolução, que diz que o mundo tem 13,7 bilhões de anos-luz, que é tempo demais, né? Embora a teoria da evolução, né, não é verdade, ela é uma teoria por isso, porque ela não pode ser provada, ela é só uma proposição. Mas veja, a criação de Deus, né, seja ela da teoria espontânea ou da criação ou da teoria em que Deus acompanhou o processo do mundo, mesmo que o mundo tenha tanto tempo, né, coisa que não tem, na verdade a criação não tem mais que 10 ou 20 mil anos, né, considerando as novas explicações mais científicas e mais concretas sobre isso. Veja, mesmo aquilo que nós mais conhecemos, que é mais antigo, é a criação de Deus, que ela vem antes do ser humano. E mesmo essa criação, depois do pecado, por causa da lei da termodinâmica, ela está envelhecendo, ela está passando, né? Ela vai acabar, ela muda, os tempos mudam, aonde era mata virou deserto, aonde era rio hoje secou tudo, né? As estações que tinha o seu tempo determinado hoje muda, no tempo que deveria ser muita chuva, seca, no tempo que deveria ser seca, chove, no tempo que deveria gear, não gear. Ou seja, porque
tudo está mudando, mas Deus não muda. Ou seja, isso prova que Deus é imutável em sua palavra, Deus é imutável em seu caráter, por isso tudo quanto ele promete, diferente de um político, diferente de um casal que casa lá e não mantém sua promessa por causa da falibilidade do homem. Mostrando que Deus é infalível. A infalibilidade de Deus não muda em virtude do tempo. O tempo não altera quem Deus é, porque ele está fora do tempo. Então, inclusive, a palavra infalível é muito forte dentro desse texto. Aí eu fiz uma pesquisa e vi que a palavra infalível é aquilo que não falha, não erra e é absolutamente seguro. Se Deus promete algo, podemos confiar 100%. 100%. 100%, porque Ele nunca cometeu erros e nem deixou de cumprir. Um exemplo claro seria, por exemplo, um relógio. Se você tem um relógio que nunca se atrasa, ele é infalível porque funciona perfeitamente. Ou pense em alguém que sempre cumpre o que promete, sem nunca ter esquecido ou mudado de ideia. Essa pessoa seria infalível em cumprir suas palavras. Então, os exemplos que Deus é perfeito, infalível em tudo que faz. Comparado com a natureza humana, às vezes queremos cumprir uma promessa, mas algo acontece e não conseguimos. Já Deus nunca é impedido, porque Ele é totalmente poderoso. Poderoso, verdade. Então, irmãos, falando nesse ponto sobre as promessas de Deus que são infalíveis, que tema maravilhoso. E para a gente poder começar aqui nesse bloco diferente, né, saindo agora do estúdio, vindo para a sala aqui do pastor, uma pergunta para a gente poder iniciar aqui esse bloco. O que seria dizer que as promessas de Deus são infalíveis? A ideia é mostrar que Deus não falha. Quando Deus promete uma coisa, Ele vai cumpri-la. Então, todas as promessas de Deus são infalíveis, porque quando Deus promete, Ele tem o poder de fazê-la cumprir. Embora uma promessa possa não ser cumprida em virtude do comportamento humano em rejeitar ou não crer nessa promessa. Mas no que diz respeito a Deus, em cumprir as suas promessas, elas serão infalíveis. Perfeito, pastor. A gente vê também na revista que cita que em 2 Pedro 3, o apóstolo Pedro ele fala que ele tem o propósito de responder à igreja a respeito da, entre aspas, a suposta demora do retorno do Senhor. E ele explica que o tempo de Deus é diferente do nosso, pois Ele é o nosso Criador e nós somos as criaturas. Então, mediante a isso, pastor, como essa paciência de Deus em não cumprir imediatamente suas promessas reflete a sua misericórdia e amor? Quando Deus retarda em cumprir a promessa da sua segunda vinda, Deus dá mais tempo para que outros pecadores se arrependam e também façam parte do reino de Deus. Ora, Jesus poderia ter voltado nos primeiros 100 anos da igreja. E se ele tivesse voltado nos primeiros 100 anos da igreja, eu e você não estaríamos aqui hoje. Mas porque Deus deu mais tempo, nós estamos aqui desfrutando desse amor e dessa bondade para que mais pessoas se arrependam e abandonem os seus pecados. Isso reflete a longanimidade de Deus. E mediante isso, o que nos ensina sobre sua natureza e seu desejo de salvação para todos? O senhor já citou um pouco sobre isso, mas se eu puder tratar um pouco mais. Deus é bom em sua natureza e os seus atributos são extraordinários. Deus quer salvar todas as pessoas. Deus oferece salvação a todas as pessoas de todas as formas possíveis. Por isso o Evangelho é pregado das maneiras mais diversas possíveis, para que de forma diversa Deus possa alcançar o maior número de pessoas. Então, quando Deus usa o seu atributo da longanimidade, o termo grego é macrotimia, uma paciência longa. Quando Deus anunciou o dilúvio por meio de Noé, e Deus deu 120 anos para que o homem se arrependesse de seus pecados. Veja, esse foi o tempo em que a paciência de Deus aguardou Noé construir a arca, e enquanto Deus aguardava aquela construção da arca, Deus estava dando oportunidade às pessoas de ver a perseverança de Noé por ser um homem sábio, por ser um homem íntegro. Olha, ele realmente está falando a verdade. Todo mundo rejeitou a pregação
Pedro diz que o Espírito de Cristo estava em Noé, pregando para aquela geração, para que eles se arrependessem de seus pecados, mas rejeitaram. Então, o tempo que Deus deu de paciência é mostrando a sua misericórdia, a sua bondade. Mesmo que Deus trouxe juízo, destruiu toda uma geração de milhões de pessoas e elas foram destruídas pelo dilúvio, Deus estava fazendo isso, mas antes oferecendo seu amor, sua bondade e sua graça, como faz conosco o tempo todo. Amém. Glória a Deus por essa longanimidade, essa misericórdia de Deus que nos alcançou, né? Por isso somos agraciados por ela. Mas agora vamos voltar para mais um tópico da aula e depois voltamos com mais perguntas. Agora, você quer saber profecia? Quando Deus fala com você, não tem profecia mais segura, mais infalível do que esta aqui, ó. Palavra aqui dentro, de Deus. aqui, ó, não falha. É o Espírito Santo que inspirou mais de 40 escritores de lugares e tempos diferentes, e eles falam a mesma coisa. Amém? Então a palavra de Deus, ela é infalível. Infalível, verdade. E veja, nenhuma das promessas de Deus caíram por terra, porque Deus a cumpre. O segundo ponto, então, é: Deus não mente, nem se arrepende de suas promessas. Deus envia o dilúvio por causa da corrupção, por causa do pecado dos homens. Deus salva a família de Noé nesse processo, mas depois que Deus envia o dilúvio e acaba com mais ou menos 3 a 4 milhões de pessoas com aquele dilúvio, o próprio Deus se arrepende de ter feito o ser humano, pois pesou em seu coração ao contemplar o caminho da corrupção e violência que a humanidade decide trilhar. Deus aqui está se arrependendo de criar o homem, não que ele foi pego de surpresa com o pecado do homem. O fato de Deus conhecer o futuro não quer dizer que Deus o determina, né? Algumas pessoas acabam criando a ideia de decretos, de que Deus decreta tudo quanto acontece. Então Deus decretou a queda, Deus decretou o dilúvio, Deus decretou a corrupção do homem, visando a sua glória. De forma alguma aqui. O texto mostra que o plano inicial de Deus era que o homem fosse criado para obedecê-lo e para amá-lo. O homem se corrompe, então Deus precisa trazer o juízo para poder limpar a terra, que senão a terra ficaria um lugar inabitável devido à vida animalesca e violenta do homem. Mas quando Deus destrói os homens, mostra que por causa do pecado dos homens, Deus teve que tomar uma decisão. Ou seja, Deus nunca planejou, determinou enviar um dilúvio. O dilúvio veio em virtude do comportamento pecaminoso dos homens. Do mesmo jeito hoje que Deus não determina ou decreta mandar alguém para o inferno. Deus oferece salvação tanto um como a outro. As pessoas vão rejeitar isso e por isso elas vão para o inferno. E Deus, com certeza, vai enviar alguém para o inferno com um sentimento de tristeza. Essa não é uma coisa boa em fazer com ninguém, mas as pessoas, em virtude de seus pecados e não se arrepender e não crer em Jesus Cristo, Deus é justo e terá que agir com justiça com aqueles que não obedecem. Deus não está decretando a perdição de ninguém, nem a destruição de ninguém. Mas Deus se arrepende no sentido de ter que voltar, né? Ou seja, no seu plano original, de voltar para poder reagir contra o homem, condenando os seus pecados. Essas expressões que falam na Bíblia que Deus se arrependeu, não é que ele cometeu um pecado, um vício, ele errou. Deus errou em criar o homem é um erro, não. Tanto é que Noé é o exemplo de que deu certo. Noé confiou em Deus com a sua família e o homem amou mais o pecado, amou mais a glória do mundo do que a de Deus, e isso trouxe consequência. Então Deus se entristeceu com o pecado da humanidade e também se entristeceu por ter destruído a humanidade. É uma linguagem que o autor bíblico usa para quem está lendo, para ver que Deus não é insensível, mesmo no castigo. Do mesmo jeito que um pai, quando está disciplinando o seu filho, sofre, né, ao aplicar o castigo, Deus também, em sua suprema graça, se entristece, mesmo sabendo que tem que julgar ou condenar pessoas em virtude de seus pecados. Deus é um ser completo, né? E a falha não está em Deus, né, pastor? Jamais. Está no ser humano. Nos homens. Porque que inclusive, né, diferente de nós, né, que somos seres humanos,
Deus não é limitado pelo tempo. Deus não está preso a passado, presente ou futuro. Ele vê tudo de uma vez. Então, ele não tem... ele já sabe de tudo, né? As promessas que ele fez, tanto agora como no passado, né, vão se cumprir no tempo dele. E nós, né, com a nossa ansiedade, né, com a nossa... vontade. A gente falou nas aulas passadas sobre ansiedade, né? Pressa de querer ver. A pressa. A impaciência. Impaciência. Então, não, a gente não tem, Deus não tem isso. Deus já sabe tudo que vai acontecer agora, tudo está traçado. no futuro, e o que aconteceu no passado, no presente. O futuro sempre é uma possibilidade, né? Porque se o homem se arrepende, ele muda. Se o homem não se arrepende, Deus não muda. Não que Deus é mutável, né? Mas que o comportamento do juízo de Deus será de forma inexorável, de forma obrigatória sobre o pecado por causa da conduta do homem. Mas Deus sempre está oferecendo a esse homem a oportunidade de arrependimento e de mudança de comportamento. Então, o futuro de alguém está determinado? Não. O futuro de alguém, por isso ele avisa, cuidado com isso. Se você entrar pelo caminho da maldição, as consequências são essas. Se você entrar pelo caminho da bênção, as consequências são essas. Ou seja, o futuro é uma possibilidade aos olhos de Deus, e Deus está sempre alertando o homem. Não entra por aí. Se entrar, o castigo será certo. O que parece demorado para nós, na verdade, Deus age no momento certo, de acordo com a sua vontade soberana. Verdade. Então, Deus é soberano sobre todas as coisas. Deus deu 120 anos para Noé pregar. Pedro chamou Noé de o pregador da justiça. Então ele pregou 120 anos para aquela geração, para que eles se arrependessem de seus pecados, para que pudesse abandonar e se voltar para Deus. Então Deus deu uma oportunidade ao homem, Noé pregou para todos e todos eles rejeitaram a pregação de Noé. O Espírito de Cristo, diz a Bíblia, estava em Noé, pregando a eles o arrependimento, mostrando que eles precisavam abandonar aquela prática, mostrando mais uma vez, né, que a bênção de Deus, quando Deus se arrepende, é porque Deus fez de tudo para salvar, mostrando claramente que Deus não pode mudar a vontade de alguém contra o próprio desejo dela. As pessoas precisam crer, confiar em Deus para que sejam mudadas e salvas. Então, as infalíveis promessas de Deus. Tem uma parte aqui que eu achei muito interessante, que é: e adoraram-na todos os que habitavam sobre a terra, esse cujo nome não está escrito no livro da vida, do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 13:8. Então, a gente está falando muito de promessa. E, automaticamente, nós, né, como eu falei anteriormente, nós temos essa ansiedade de que a promessa se cumpra muito, muito rápido, né? E eu marquei algumas promessas aqui, como a promessa de Isaac a Abraão e a Sara. Demorou 25 anos. 25 anos. 25 anos. A gente acha muito, né? 25. Mas se você analisar também, a libertação do povo de Israel do Egito durou 400 anos. 400 anos. 4 séculos. Aí a gente pensa, nossa, 4 séculos é muito, né? Mas tem mais aqui. O envio do Messias durou aproximadamente 4.000 anos. E olha onde ela foi se cumprir. Agora veja, esse plano glorioso de Deus, o senhor falou 400, 4.000 aí, se pensar bem, ele está prometido desde os tempos eternos. Ou seja, por que Jesus é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo? Porque lá nos tempos eternos, na eternidade passada, Deus já havia planejado que Jesus Cristo seria o Cordeiro de Deus. Ou seja, o pecado não pegou Deus de surpresa. Deus olhou para o mundo, para o futuro e viu: o homem vai cair, mas eu vou enviar Jesus Cristo.
no dilúvio, o dilúvio virá, mas haverá uma família que vai permanecer fiel. E a forma como Deus salva Noé já é a pregação do Evangelho, mostrando o que Deus faria no futuro. Ou seja, mesmo com a falha do homem, Deus conduziu um fio condutor na história para que as suas promessas fossem cumpridas em tudo quanto ele havia prometido. Porque as promessas de Deus diz respeito àqueles que obedecem à sua palavra e que amam a ele. Então, as pessoas que se relacionam com Deus vão sempre responder positivamente, vão amar a Deus. Deus poderia ter escolhido Esaú. Já imaginou se Deus houvesse escolhido Esaú? Deus teria errado na escolha, né? Mas Deus escolheu Jacó. Jacó, inicialmente até um suplantador, mas foi aquele que se converteu, que confiou em Deus e acabou se tornando o pai da nação de Israel. E Esaú nunca aceitou a graça de Deus. Mas já imaginou se Deus houvesse seguido a lei natural, que o primogênito deve ser escolhido? O primogênito era Esaú, né? Ou seja, Deus viu tudo aquilo acontecendo e veio guiando todas as coisas conforme a sua vontade, para que no final, na redenção final, uma grande multidão de salvos de todas as nações, tribos, pudesse estar lá, e eles serão aqueles herdeiros em quem Deus cumprirá todas as suas promessas infalíveis. Então, a questão de tempo, nós diríamos que de uma eternidade a outra eternidade, Deus vai sempre cumprir suas promessas, né? Sim. Vamos colocar nos dias de hoje, toda a promessa que a gente tem, por exemplo, a promessa de Isaac para Abraão e Sara, teve todo, como o pastor falou, teve todo uma consequência, porque eles tentaram dar aquela ajudinha, né? E é o que a gente faz. E voltamos então com mais perguntas. Agora falando sobre esse tempo de espera. Foi citado na aula aí que às vezes a gente quer dar um jeitinho para, entre aspas, querer adiantar as promessas de Deus. Mas sabemos que essa realidade não é a verdade, né? Isso não funciona. Mas falando sobre isso, pastor, o que a gente pode fazer como crentes, como cristãos verdadeiros, fazer enquanto a gente espera? Quando os discípulos perguntaram para Jesus se era naquele tempo que Deus ia restaurar a nação de Israel, Jesus não disse o tempo em que a promessa seria cumprida. Mas enquanto a promessa não seria cumprida, ele disse: vocês receberão poder para testemunhar do Evangelho a todas as nações. Veja, enquanto a gente espera as promessas de Deus se cumprir, a gente pode fazer algumas coisas. Primeiro, a gente precisa continuar crendo, confiando de que Deus vai cumprir suas promessas. Depois, nós devemos orar e lembrar a Deus das promessas que foram feitas e tomar posse dessas promessas por meio da oração e da fé. E terceiro, a gente precisa demonstrar uma paciência confiante em Deus, que no final, independente do que aconteça, quando Deus cumprir as suas promessas, tudo terá valido a pena. Nós não podemos nos apressar, nós não podemos fazer como Abraão e Sara, que tentaram dar um jeito porque demorou mais de 25 anos, e como Sara já não podia ter filho, Abraão também não podia ter filho, então para evitar isso, usaram Agar, e Agar então entra no processo e criaram um problema. Ou seja, a impaciência, a falta de confiar em Deus, em sua bondade, em aguardar, Deus sabe o momento certo de fazer as coisas, Deus conhece o futuro, nada pega Deus de surpresa, então haverá um momento certo em que Deus vai fazer suas obras abundantes e a gente precisa confiar em Deus. Pastor, vou fazer até uma pergunta que não está no nosso script de hoje, mas surgiu aqui agora. Acredito que os irmãos aí de casa também devem estar pensando sobre isso. Pastor, mediante essa questão de confiança em Deus, de espera na promessa de Deus, essa geração, principalmente a gente está falando para crentes, é marcada pela incredulidade. O que o senhor pode nos responder diante disso? Na verdade, eu acho que o termo até mais amplo deveria ser uma impaciência incrédula. Numa geração que não tem condições nem de esperar um sanduíche ser feito, que fica impaciente, é uma geração que não aprendeu sobre a questão de esperar em Deus. Por que muitas pessoas pararam de esperar as promessas de Deus? Porque o coração delas acabaram dando lugar à incredulidade. Primeiro, porque as pessoas, quando olham para frente, parece que nunca vai se cumprir, porque é uma coisa muito impossível de acontecer.
Por exemplo, Deus nos disse que nos dará um espaço muito generoso. A gente não sabe quando, não sabe como, e nós nem temos o dinheiro para isso. Mas enquanto isso não acontece, eu não foco meu coração ficando desesperado, eu continuo trabalhando, investindo, reformando o espaço, né? Mesmo sabendo que Deus pode nos tirar daqui e levar para um lugar muito mais amplo ou aqui mesmo. Ou seja, enquanto a promessa não cumpre, eu desenvolvo uma prática de confiar, de esperar em Deus. Por quê? Porque se eu ficar pensando quando vai ser, meu coração vai ser tomado de uma impaciência, e a impaciência produz incredulidade. E quando entra a incredulidade, Deus não vai cumprir suas promessas. Porque uma das condições para que Deus cumpra suas promessas em nós é que nós aprendamos a confiar em Deus. Diz Hebreus que Deus é galardoador, Ele é recompensador daqueles que creem em Deus, em suas promessas. Glória a Deus, que bênção, pastor. E uma perguntinha final para a gente poder finalizar esse bloco. O senhor falou sobre a questão de o senhor esperar uma das promessas como a questão do tempo em que nós estamos. Sobre isso, pastor, quando as promessas não vêm para um crente, como que a gente vai conseguir encorajar outros a continuarem esperando, a continuarem confiando e crendo? O livro de Hebreus usa uma figura muito linda. O texto diz que nós estamos rodeados com uma nuvem de testemunhas. A ideia do texto ali é que nós estamos correndo em um estádio e lá em cima, nas galerias, estão sentados os heróis da fé. A ideia do texto é que essa nuvem de testemunhas estão dando para nós a testemunha de que Deus é fiel em suas promessas. Ou seja, do mesmo jeito que Deus cumpriu suas promessas com todos os santos do passado, dos tempos bíblicos, dos tempos depois da história. Ou seja, Deus foi fiel no passado, Deus é bondoso no presente e Deus será poderoso para cumprir suas promessas no futuro. Então, nós precisamos ser encorajados, primeiro, olhando para as promessas que Deus fez. Segundo, vendo como Deus cumpriu as suas promessas na vida de outras pessoas. E depois, confiar de que Deus vai também cumprir suas promessas. E uma coisa que a gente precisa aprender é que Deus está cumprindo promessas pessoais constantemente. Então, todos nós temos testemunhos para contar para os outros, para encorajar os outros de como Deus foi fiel conosco em tantas coisas. Ou seja, nós só chegamos até aqui porque Deus foi fiel conosco no passado. Porque Deus é bondoso conosco no presente e Deus vai cumprir sua promessa no futuro. Glória a Deus. Então, gostaria também de perguntar a você que está acompanhando aí no chat, coloque no chat ou nos comentários um testemunho, já que estamos falando sobre essa espera, sobre essa confiança, e encoraje outros irmãos também a continuarem confiando no Senhor. Agora voltamos para mais um tópico da aula. Dentro da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nós temos aproximadamente 7.487 promessas. É muitas promessas, não? Muitas promessas. Só que essas promessas, elas estão dentro da Bíblia. Elas estão escritas aqui. Nós temos promessa de salvação, nós temos promessa de presença constante, promessa de proteção, promessa de provisão, então, promessa de paz. Então, as promessas de Deus, elas estão no nosso dia a dia. E como o pastor falou, e como a gente já comentou aqui, Deus já sabe de tudo, tanto no presente como no futuro. Então não tem como Deus errar. E nunca erra, né? Só falando... Deus nunca erra, Deus nunca chama ninguém errado, né? Deus nunca escolhe ninguém errado, né? É a situação. Às vezes nós achamos que a promessa de Deus é para a nossa vida. Eu pego uma promessa, ô Senhor, o Senhor prometeu, vai cumprir. Aí não cumpre na nossa vida. Então não é promessa de Deus na nossa vida, irmão. Às vezes você quer algo do Senhor que você está pedindo, você botou no seu coração. Então, é a promessa que você fez a você. Não foi a promessa que Deus prometeu a você. As pessoas querem receber de Deus alguma coisa e elas podem criar uma certa mística de coisas que Deus nunca prometeu a gente. Agora, a verdade é que nós devemos basear a nossa fé unicamente na palavra de Deus. Ou seja, se está escrita nas Escrituras uma promessa, nós podemos
lançar mão dela. Qualquer promessa que está nas Escrituras também diz respeito a nós. Não importa se essa promessa foi feita a Abraão, se foi feita a Jacó, se foi feito a Moisés. Deus disse a Abraão que nele seriam benditas todas as nações da terra. Nós também podemos lançar mão dessa promessa. Deus pode usar a nossa família de tal forma que a nossa família possa pregar para todas as nações. A gente pode ter filhos, né, que serão missionários em várias nações da terra. Ou seja, não há uma promessa nas Escrituras que a gente não possa abraçá-la. Senhor, essa promessa é para mim. Ou seja, a promessa que Deus disse que ia abençoar Jacó, Deus pode nos abençoar como abençoou Jacó. Deus disse a Israel, vocês serão cabeça de nação. Deus pode pegar uma família da terra, Deus pode pegar uma nação da terra, e essa nação crê em Jesus Cristo, e essa nação, né, nós vemos isso acontecer com os Estados Unidos, que é uma nação que é criada em cima de princípios bíblicos, né, e se torna a cabeça da terra. Nós vemos isso com a Inglaterra, que originalmente era lugares onde moravam bárbaros no século VII e VIII, se tornar em poucos anos a nação mais rica, mais próspera e culta da terra, né? Hoje, né, isso está desvirtuado porque o nome de Deus foi esquecido lá. Mas veja, ou seja, qualquer promessa que as Escrituras diz, nós podemos lançar mão delas. Deus disse a Paulo que ele foi escolhido desde o ventre da sua mãe. Essa é uma verdade também que diz respeito a cada um de nós. Deus, antes de nascermos, nós fomos escolhidos por Deus. Deus sabia que o Alessandro ia crer nele, saberia que o irmão Francisco ia crer, saberia que o irmão Leandro. Deus sabe se um de nós, em algum momento, vão ceder e seguir o caminho mau. Por isso, Deus está o tempo todo, guarda seu coração, mantenha a sua fé, cultive a comunhão comigo. Por quê? Porque estas coisas são importantes para a gente permanecer no caminho para que essas promessas se cumpram. Então, muitas pessoas têm promessas de Deus, porque a fé é um instrumento pelo qual nós nos apropriamos dessas promessas, né? Essas promessas são condicionais, elas reagem em resposta à nossa fé, à nossa obediência. Por exemplo, o batismo, o enchimento com o Espírito Santo é uma promessa para todos os cristãos. Mas nem todos os cristãos creem ou buscam ou desejam essa promessa de forma tão zelosa de buscá-lo. Alessandro, vai aí o seu ponto 3, a esperança. Então, o ponto 3 aqui, a esperança forjada na promessa infalível de Deus. E estamos de volta aqui, agora falando sobre a esperança forjada na promessa infalível de Deus. Mas antes que a gente possa falar um pouco melhor sobre esse tópico, vamos agora acompanhar um vídeo, que é um trecho de um filme chamado Desafiando Gigantes. Então acompanhe aí e depois reflita com a gente. Você fazer o exercício de novo, só que eu quero que você dê o melhor de si. Quer que eu faça 30? Não, eu acho que você consegue 50. 50? Faça 50 se não tiver ninguém nas minhas costas. Pode fazer isso com ele nas suas costas, mas mesmo que não consiga, eu quero que dê o melhor de si, entendeu? Tá. O melhor. Tá legal. Vai dar o melhor de si. Eu vou dar o melhor de mim. Ótimo. Mais uma coisa. Vai fazer isso vendado. Por quê? Porque eu não quero que você desista a um certo ponto quando pode ir além. Agora se abaixe. Jeremy, suba nas costas dele. Olha só, eu quero ver ele. Segura bem firme, Jeremy. Tudo bem. Vamos lá, Brock. Levante o joelho, só as mãos e os pés no chão. Vamos lá. Continue, continue. Isso. Quero ver resistência. É isso aí, Brock. Continue. Vai, garoto. Vai lá, você consegue. Vai, consegue sim. Isso aí, mais um pouco, mais um pouco. Vamos lá. Você consegue, garoto. Força aí. Ele tá muito cansado. Isso, Brock, vamos lá. Eu já cheguei aos 20. Esqueça os 20, dê o melhor de si. Continue. Você consegue mais do que isso, Brock, não pare. Eu não parei, só tô descansando. Vamos lá, tem que continuar, não pode parar enquanto não fizer tudo. Vamos, continue, isso aí. Você consegue. Vai, Brock, vai. Você tem força. Dá o melhor de si. Vamos lá. Vai, Brock. Você tem força. Muita força. Vamos. Você consegue. Dá o melhor de si. Continue. Continue. Vai, Brock. Você consegue. Vai, Brock. Continue. Não coloque os joelhos no chão. É isso aí. Dê o máximo de si. Vai, não pare. Você consegue.
Você consegue, não pare! Isso mesmo, vai, garoto! Continue! Não coloque os joelhos no chão, continue! Não pare, não desista, você vai conseguir! Continue, Brock, isso aí, continue! Dê o melhor de si, Vai, continue, Brock! Vai, continua! Tá doendo. Não reclame, dê tudo de si, continue! Continue, é isso aí! Tá doendo. Eu sei que tá doendo. Eu tô sem forças. Então negocie com o seu corpo para encontrar mais força, mas não desista, Brock, você consegue. Você está indo bem. Continue, cara. Continue. Vamos lá, garoto. Você consegue. Dê o melhor de si. Tá doendo. Eu sei que está, mas continue. Agora é só o coração. Não pode parar, Brock. Vamos lá, você consegue. Vamos lá. Continue. Tá doendo. Eu sei que está. Meus braços mas estão não queimando. desista, Brock. Continue, você consegue, garoto. Vamos lá. Vai. Isso. doendo. Dá o melhor de si, cara. Não para. Continue. Vai. Tá doendo. Eu sei que tá doendo, mas continue. Vamos lá, Brock. Você consegue. Vamos, Brock. Vamos lá. Olha, só mais um pouco. Vamos lá, Brock. Continue. Não desista, cara. Não desista. Só mais um pouco. Vamos, Brock. Continue. Você consegue, Brock. Consegue sim. Vai, Brock. Você consegue. Anda, Brock. Só mais um pouco. Vamos, Brock. Anda, Brock. Mais um passo após passo. Vamos, Brock. Continue. Não desista. Você está chegando. Vamos, Brock. Não desista. Continue. Vai, Brock. Mais um pouquinho. Não para não. Vai, Brock. Você consegue, cara. Você consegue. Anda, garoto. Dá o melhor de si. É só coração agora. Não para não. Vai. Você vai conseguir. Vai, Brock. Eu cheguei nos 50. Eu não aguento mais. Olha, Brock. Você andou o campo inteiro. Então vocês acompanharam aí a cena, que cena maravilhosa, encorajadora, envolvente, né? E, pessoal, quer dizer algo muito importante para nós, uma lição preciosa. O cumprimento das promessas de Deus, ela exige que passemos por desafios ao longo da nossa jornada, ao longo da nossa vida, onde nossa confiança nele é colocada à prova. E o pastor, o que o senhor tem a nos dizer sobre isso, baseado nessa cena que a gente acabou de assistir? O Espírito Santo é um treinador. Ele faz exatamente esse trabalho de encorajamento junto do cristão para que ele não desista. Então ele é o motivador e ele realmente está conosco nos encorajando por meio do seu amor, por meio da sua palavra, por meio de outros irmãos, por meio das experiências, por meio da oração, por meio dos dons espirituais, por meio de sonhos, por meio de visões, por meio da palavra profética. Por isso a profecia exorta, edifica e consola. Por que o dom profético é um dos dons que mais se manifestam na igreja? É porque Deus sempre está encorajando o seu povo a não parar, a continuar desejando. E é assim mesmo, quando você pensa que a luta está difícil, quando você olha para trás, você já passou por ela, já venceu os obstáculos, e continua firme. Sem esse trabalho do paráclito, do consolador, do encorajador, do treinador que é o Espírito Santo, nenhum de nós continuaríamos na fé. Ele foi dado a nós para ser o amigo fiel, o companheiro, para motivar a gente a vencer e a continuar confiando nas promessas de Deus. Deus tem uma promessa para cada um de nós. Deus tem um plano para a minha vida, para a sua vida, para cada um de nós aqui. Deus tem um plano. E esse plano é um plano específico, só para você. O Espírito Santo está lutando com você, encorajando você a continuar amando a Deus, buscando a Deus, para que você alcance o alvo final. Por isso Hebreus diz que, olhando para o alvo é Jesus Cristo, que é o nosso autor e consumador da nossa fé. Glória a Deus, que bênção, hein? Que ensino precioso esse trecho de nos falar. E é claro, baseado nas escrituras, nós estamos assim, ricamente alimentados, né? Então assim, Deus nos dá todos os recursos para permanecermos firmes nele. E agora, irmãos, vamos voltar para a conclusão da nossa lição. Antes, no Velho Testamento, o homem vivia 700 até 1000 anos. 1000 anos. E Deus reduziu a vida do homem por motivo do pecado. Isso o aí. homem pecar menos, né? Quanto mais vivia, mais trabalho dava para Deus. É isso aí. Hoje, Deus está reduzindo o tempo. Nós já estamos no final de 2024. Irmãos, esses dias nós estávamos aqui finalizando 2023 aqui na igreja, né? O ano passou
Muito rápido. Mas está escrito na Bíblia que os tempos seriam abreviados. Abreviados. Isso é verdade. É a mesma teoria de antes. Não tem como reduzir a vida mais, senão daqui a pouco o homem está vivendo só 50 anos. Tanto Então que pega. diminuiu Né? o tempo, né? No tempo de Pedro, Deus disse que estava dando mais tempo para haver arrependimento. No final dos tempos, Deus vai reduzir o tempo para que os escolhidos não se percam. Isso aí. Então, as promessas de Deus para nós hoje são vida eterna, presença constante, força na dificuldade, promessas específicas. Deus guia nosso passo, Ele suprirá nossas necessidades. O cumprimento das suas promessas depende da nossa fé e paciência, né? Como a gente já falou anteriormente, Esperar. né? Tem que, né? A palavra diz: espere no Senhor, né? Não tenta dar ajudinha pro Senhor. Mesmo que o tempo Como esteja curto, né? O Vamos problema confiar. nosso, a gente uma das aulas passadas falou muito de ansiedade. Hoje o mundo já tá fazendo com que a gente viva dessa forma. Acelerado. Né? Ansioso com o que vai acontecer, ansioso com o que tá para vir e não espera no Senhor. Você vê, né? Isso é tão sério que a gente não percebe. Olha, o WhatsApp, né? O WhatsApp gera em você um sentimento de prontidão. Você está o tempo todo aguardando alguém falar. Hoje você vive dominado por uma culpa de não responder uma mensagem que a pessoa te faz. E são respostas que muitas vezes não têm nenhum sentido, né? Isso produz muita ansiedade no tempo em que as pessoas, às vezes, demoravam meses para receber uma notícia, né? E agora em fração de segundo. Mostra para a gente que a gente ainda gera mais ansiedade. E veja, né, Alessandro, o homem luta para ganhar mais tempo, mas não tem mais tempo. Por quê? Porque a morte, mais cedo ou mais tarde, vai tolir esse homem. Agora, Deus tem para nós uma promessa de vida eterna, ou seja, de vida que nunca mais acaba, de vida que não morre, de vida que não envelhece. Uma vida que vai manter você jovem para sempre, que você nunca vai adoecer e você nunca vai ter queda de cabelo. Aí o seu mercado no céu vai estar com problema. Estão tentando fazer hoje, né, pastor? Ou seja, uma vida que a gente... que você não tenha mais problemas, né? Ou seja, essa promessa de plenitude, de completitude, de bênção, de paraíso, de delícias eternas, é uma promessa dada a todos aqueles que creem em Deus. Olha, se eu tenho confiança em Deus, de que Ele me dá a promessa de proteção, como você falou, que Ele me dá a promessa de ajuda, de guiar os nossos passos, eu não teria confiança em Deus de entregar a Ele o meu coração para que Ele me dê a vida eterna? Vou deixar para vocês, confie no tempo de Deus. Às vezes esperamos algo de Deus e pensamos que Ele está demorando. Porém, Deus sempre age no momento certo. Em Eclesiastes 3:1 fala isso. Paciência na espera. Então, nós temos que ter paciência na espera. Deus é paciente conosco para que tenhamos tempo de nos arrepender e vivermos a sua vontade. Então, Deus é tão misericordioso que Ele é paciente para que nós possamos ganhar salvação. É isso aí. Ele tá tendo paciência, né? A gente fala assim às vezes, né? Não vão pedir paciência, não. Vão pedir sabedoria, né? Quando você pede paciência, Deus te coloca uma pessoa no trânsito para fazer você passar a roda no meio-fio. Para ser paciente, é isso mesmo. É isso entendeu? mesmo. Então, olha como Deus é perfeito. A tribulação produz paciência, né? A paciência produz perseverança. E a perseverança produz esperança. E a esperança não pode ser confundida. Sim. Olha aí, coisa linda. Agora nós vamos partir para nossas, antes de concluir, né, Alessandro, aqui, para nossas ofertas. Então, irmãos, agora nós vamos fazer o nosso período de oferta. Para você que está nos assistindo, para você que é membro dessa igreja e para você que não é membro, nós estamos com um projeto de estar
adquirindo esse espaço que você está vendo aí no nosso vídeo. É um espaço que nós estamos buscando 1000 valentes para nos ajudar. Tem que ser aquele valente que tenha fé mesmo, para que nós possamos adquirir esse espaço maravilhoso que tem edificado muitas vidas aqui na cidade de Cariacica, no Espírito Santo e no mundo. Tem aí o nosso PicPay, tem aí a nossa conta, tem aí todos os meios de pagamento que você pode estar contribuindo para a obra do Senhor. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. E os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. Então, agora nós vamos para o nosso momento de perguntas e respostas. Primeira pergunta: o que significa as promessas de Deus são infalíveis? Letra A: elas podem falhar dependendo da circunstância. Letra B: elas são sempre cumpridas, pois Deus não mente. Letra C: elas são temporárias. Letra D: elas se aplicam apenas a algumas pessoas. Tempo esgotado. E a resposta certa é a letra B. Elas são sempre cumpridas, pois Deus não mente. Segunda pergunta: como a natureza de Deus garante a infalibilidade de suas promessas? Letra A: Deus não é imutável. Letra B: Deus é indiferente às promessas que faz. Letra C: Deus muda de acordo com a circunstância. Letra D: Deus é onipresente, onipotente, onisciente e imutável. Tempo esgotado. E a resposta certa é letra D. Deus é onipresente, onipotente, onisciente e imutável. Terceira pergunta: qual o objetivo final das promessas de Deus segundo a lição? Letra A: que todos vivam na terra de maneira tranquila. Letra B: que todos venham arrepender-se e alcançar a vida eterna. Letra C: que os ímpios se percam. Letra D: que a promessa nunca seja cumprida. Tempo na tela. Tempo esgotado. Resposta correta, letra B. Que todos venham arrepender-se e alcançar a vida eterna. Quarta e última pergunta: qual é a principal aplicação da lição para os cristãos? Letra A: confiar que as promessas de Deus não falham. Letra B: duvidar das promessas de Deus. Letra C: confiar nas promessas de Deus
como base segura para a vida. Letra D, viver sem esperar as promessas de Deus. Tempo esgotado. Resposta certa, letra C. Confiar nas promessas de Deus como base segura para a vida. E esse foi o nosso momento de perguntas e respostas. Espero que vocês tenham acertado. E vamos voltar para a nossa conclusão. Nós vamos concluir, então, nossa aula de hoje. Vamos resumir nossas aulas aqui em uma frase aí. Pode começar, irmão Francisco, resumindo aí uma frase a lição de hoje. A conclusão da nossa lição é que concluímos mais um trimestre. Talvez esse trimestre você não assistiu a aula, você não comprou sua revista, não adquiriu, ficou de fora, perdeu esses assuntos. Que você não perca, que vai iniciar um novo trimestre e que você compre a sua revista, né, e você acompanhe assistindo, marca sua presença direitinho lá, contribua com a nossa escola dominical, com a marca do Evangelho. E essa é a minha conclusão, e que você, esse próximo trimestre que se inicia, vai iniciar tudo novo, um trimestre novo, um ano novo, tudo novo para você, ou seja, e promessas novas também para nós. Novas. Tudo novo para o povo de Deus. Amém. Amém? Olha aí, Anderson. E que as promessas do Senhor sobre nossas vidas venham nos fortalecer cada dia e que nós venhamos estar cada dia mais firme na presença do Senhor. Então, eu vou deixar para os irmãos aqui. Primeiro eu vou mostrar, isso é um símbolo de promessa. E vou deixar uma pergunta para os irmãos. Alguém já fez uma promessa para você e não cumpriu? Olha aí. Deixar essa pergunta para vocês estarem buscando dentro da palavra, né, o que Deus prometeu, Ele vai cumprir no seu dia, na sua hora, no seu momento. Que Deus possa abençoar você, que você possa confiar nas promessas de Deus e no seu poder, que você possa desfrutar dessas bênçãos maravilhosas. Só o Evangelho tem essa quantidade de bênção, né? Um Deus tão bondoso, tão glorioso, tão extraordinário. Eu queria orar por você. Senhor, muito obrirado por essa aula, obrigado por cada pessoa que nos acompanhou, pelos irmãos que estão aqui, irmão Leanderson, irmão Alessandro, irmão Francisco. Muito obrigado por tudo, por cada irmão que está em sua casa, em seu carro, onde estiver viajando, que o Senhor possa recompensá-lo, que todos nós possamos confiar em suas promessas. Obrigado por um trimestre que está encerrando, outro que vai iniciar. Obrigado por tantas promessas que nós desfrutamos esse mês, este ano, e muitas outras que vamos desfrutar nos próximos anos que vêm. Obrigado porque nós temos a promessa da vida eterna. Obrigado que nós temos a promessa de perdão de pecados e nós usufruímos disso todos os dias. Te louvamos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe, irmãos.